Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. Devido à péssima qualidade do áudio na leitura da carta, iremos primeiro colocar aqui uma transcrição do vídeo feito por uma inteligência artificial. Em seguida, iremos colocar o vídeo original. Antecipadamente, pedimos desculpas por qualquer falha na transcrição dessa carta. E se você ainda não é um inscrito, por favor, inscreva-se. Precisamos muito do apoio de todos para prosseguir com o nosso projeto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora eu vou ler uma carta que o Daniel escreveu. Carta de Daniel Silveira para a Nação. Abre aspas. Antes de qualquer coisa, já cumpri 25% da pena imposta a mim, ainda que indevidamente. E Alexandre de Moraes tem prometido a progressão de regime e, claro, o abuso de autoridade. Já estou em excesso e desvio de execução, portanto, tornando ainda mais arbitrária a prisão já ilegal. Peço aos deputados que ouvirem esta mensagem que todos os dias denunciem em tribuna e cobrem meu direito à liberdade. Dito isto, cumprimento a todos os presentes na pessoa da minha mulher, Paula Silveira, que nos fala, pois estou inconvenientemente impedido de estar aqui neste momento. Cumprimento especial ao meu amigo Coronel Meira, que tem sido um gigante na luta por liberdade e justiça. Obrigada, Coronel. A esta altura, sem o menor contorno de dúvidas, os 364 deputados que votaram pela manutenção da prisão, a qual estou submetido, perceberam ainda que, tardiamente, o precedente que abriram ao desobedecerem o comando constitucional e desrespeitando o juramento que fizeram ao assumirem o mandato confiado a eles pelo povo, transformando o ordenamento jurídico em algo inexistente e criando um campo filosófico de interpretação que só deixa espaço a sofismas para perseguição aos opositores políticos. Minha prisão é um pouco a prisão do Brasil também. Minha prisão significa um ataque direto e frontal à democracia que estávamos tentando entregar a este país, e criou-se um campo perigoso demais para ser menosprezado. Lembrando que liberdade de expressão não é a conveniência, ataque ou ofensa. Também era defendida por Hitler e Stalin. Que é ataque, que é ofensa, que é mentira ou verdade. Quem define isto? Anularam até mesmo o perdão presidencial concedido a mim pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Algo impossível juridicamente, mas fizeram com que sofram os dois. Perseguiram jornalistas, amigos como Alan dos Santos ou Oswaldo Eustáquio, exilados por serem jornalistas que denunciaram os abusos. Uma juíza, minha amiga Ludmila Lins Grillo, exilada por também se manifestar contra os artigos de um certo togado. Centenas de condenados a 17 anos de prisão simplesmente por se manifestarem. Condenaram senhoras e senhores de idade, muitos em tratamento médico, doentes, ao presídio, que morreu dentro de um presídio por uma infestação da Procuradoria-Geral da República para libertá-lo. E o responsável por analisar simplesmente não o fez. São tantas as ilegalidades cometidas que é impossível relatar todas nesta síntese. Em que pese os poucos que depredaram, devendo, portanto, responder por crime de dano, já previsto no Código Penal no artigo 163, qualificado pelo inciso 3 e nada mais, foi permitido o uso de subterfúgios jurídicos impensáveis para criarem uma tese incauta de golpe de Estado, a qual absolutamente ninguém, em sã consciência, acredita. O golpe vem sim, mas do outro lado. Muitos se calaram, se acovardaram. Outros incrivelmente concordam e vibram com a perseguição e prisão de detratores que não se colocam favoráveis à extensão das convicções ideológicas. E alguns preferem a inércia e silêncio para não serem rotulados de extremistas ou golpistas. E até alguns aparentam donos de uma postura adequada e socialmente aceitável por medo das bizarras circunstâncias jurídicas atuais cristalinas e à vista de todos. Em tempo, jamais critiquei membros do Supremo Tribunal Federal por serem membros do Supremo Tribunal Federal, e sim por não saberem sê-lo com alguma dignidade. Falei contra a sua impostura de estarem lá, não para proteger a Constituição, mas para se protegerem de toda e qualquer crítica. Mantenho minha opinião. Falta a alguns donos do subjetivo notado de saber jurídico e domínio da hermenêutica interpretativa. E sobra sorrisos de retórica e verborragia insuportável para escreverem suas decisões teratológicas. Com a ida de parlamentares aos Estados Unidos e Europa para denunciar abusos no uso de um indivíduo, questão demonstrada que o Brasil está em uma posição desastrosamente sensível a nível internacional. Uma ditadura silenciosa com verniz de legalidade pela via mais rara, a do poder viciado.
Agradeço a cada brasileiro que nos apoia em todos os momentos. Agradeço ao presidente Bolsonaro por tudo o que fez e faz pelo Brasil, transformando-o em uma nação, e por tudo o que fez por mim e minha família. Agradeço principalmente a minha mulher, Paula Silveira, que algo incondicionalmente me sustentou como uma muralha frente a esta situação covarde que nos jogaram. Agradeço também ao meu advogado e amigo, Dr. Paulo Faria, que enfrentou e ainda enfrenta todos os arbítrios e ilegalidades, sempre pautado na legalidade e destreza jurídica, sem jamais recuar. Passou da hora de imediatamente colocar em pauta o projeto de lei da anistia, acabando de vez com esses abusos de autoridade. Esta anistia deve ser própria, geral, incondicionada e especial. E tem o condão de acabar de uma vez por todas com os inquéritos abertos inconstitucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Começando pelo malfadado e interminável inquérito 4.781 e todos nele originados. Foi aberto de ofício, através da portaria GP 69, 14 de março de 2019, com acusações em peças rigorosamente ficcionais, que permitiam essa perseguição sistemática a cidadãos brasileiros que discordem da atuação do Supremo Tribunal Federal com todas as razões, ou seja, o ponto de partida do referido instrumento jurídico. Não é necessário motivo real para prender uma pessoa. E no meu caso, Felipe Martins, Anderson Torre, Silvire Vasques e muitos outros, apenas por nossos nomes estarem associados ao único e verdadeiro líder de direita que este país teve e que arrasta multidões por onde passa, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que vem sendo perseguido da forma mais descarada possível. Acredito estar falando por milhões de brasileiros engasgados, insatisfeitos com o cenário que o Brasil se encontra. E peço, em nome de todos, aprovem imediatamente a anistia e tragam o Brasil à ordem. É dever de vossas excelências e condição sine qua non para retomarmos a normalidade do nosso país. Acordem, senhores deputados. Também é dever de todo cidadão brasileiro cobrar do seu representante nesta casa para que aprovem o projeto de lei da anistia já. A maioria esmagadora dos brasileiros que são eleitores de Bolsonaro seguirá quem apontar e venceremos. Não parar. Não precipitar, não retroceder. Quem aguentar mais, vence. Daniel Silveira, preso político, Complexo Penitenciário de Jericenó, Bambu 8, Cadeia Pública, Pedroinho Verrubes de Oliveira. Em memória do Cleitão e outros mortos pela ditadura da toga e pela liberdade de todos os presos políticos do Brasil. Fecha aspas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora eu vou ler uma carta que o Daniel escreveu. Carta de Daniel Silveira à nação. Abre aspas. Antes de qualquer coisa, já cumpri 25% da pena imposta a mim, ainda que indevidamente. E Alexandre de Moraes tem projetado a progressão de regime em claro abuso de autoridade. Já estou em excesso e desvio de execução, portanto, tornando ainda mais arbitrária a prisão já ilegal. Peço aos deputados que ouvirem esta mensagem que todos os dias denunciem em tribuna e cobrem meu direito à liberdade. Dito isto, cumprimento a todos os presentes na pessoa da minha mulher, Paola Silveira, que vos fala, pois estou inconvenientemente impedido de estar aqui neste momento. Cumprimento especial ao meu amigo Coronel Meira, que tem sido um gigante na luta por liberdade e justiça. Obrigado, Coronel. A esta altura, sem o menor contorno de dúvidas, os 364 deputados que votaram pela manutenção da prisão, a qual estou submetido, perceberam ainda que tardiamente o precedente que abriram ao desobedecerem o comando constitucional e desrespeitando o juramento que fizeram ao assumirem o mandato confiado a eles pelo povo, transformando o ordenamento jurídico em algo inexistente e criando um campo filosófico de interpretação que só deixa espaço a sofismas para perseguição a opositores políticos. Minha prisão é um pouco a prisão do Brasil também. Minha prisão significa um ataque direto e frontal à democracia, que estávamos tentando entregar a este país e criou-se um campo perigoso demais para ser menosprezado. Relembro que liberdade de expressão não é a conveniência, ataque ou ofensa. Também era defendida por Hitler e Stalin. Que é ataque? Que é ofensa? Que é mentira ou verdade? Quem define isto?
Anularam até mesmo o perdão presidencial concedido a mim pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Algo impossível juridicamente, mas fizeram usando sofismas. Perseguiram jornalistas, amigos como Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, exilados por serem jornalistas e denunciarem os abusos. Uma juíza, minha amiga Ludmila Lisgrilo, exilada por também se manifestar contra os arbítrios de um certo togado. Centenas de condenados a 17 anos de prisão simplesmente por se manifestarem. Condenaram senhoras e senhores de idade, muitos em tratamento médico, doentes. O Clesão, que morreu dentro de um presídio com manifestação da Procuradoria-Geral da República para libertá-lo. E o responsável por analisar simplesmente não o fez. São tantas as ilegalidades cometidas que é impossível que eu as relate nesta síntese. Em que pese os poucos que depredaram, devendo, portanto, responder por crime de dano, já previsto no Código Penal em seu artigo 163, qualificado pelo inciso 3, e nada mais, foi permitido o uso de subterfúgios jurídicos impensáveis para criarem uma tese incauta de golpe de Estado, a qual absolutamente ninguém, em sã consciência, acredita. O golpe veio sim, mas do outro lado. Muitos se calaram, se acovadaram, outros incrivelmente concordam e vibram com a perseguição e prisão de detratores que não se coloquem favoráveis às suas sacrossantas convicções ideológicas. E alguns preferem a inércia e silêncio para não serem rotulados de extremistas ou golpistas, e até buscam parecer donos de uma conduta adequada e socialmente aceitável por medo das bizarras circunstâncias jurídicas atuais, cristalinas e à vista de todos. Em tempo, jamais critiquei membros do Supremo Tribunal Federal por serem membros do Supremo Tribunal Federal, e sim por não saberem sê-lo com alguma dignidade. Falei contra a sua impostura de estarem lá, não para protegerem a Constituição, mas para se protegerem de toda e qualquer crítica. Mantenho minha opinião. Falta a alguns donos do subjetivo notável saber jurídico o domínio da hermenêutica interpretativa, e sobra sofismas, retórica e verborragia insuportável para escreverem suas decisões teratológicas. Com a ida de parlamentares aos Estados Unidos e Europa para denunciar abusos de um único indivíduo, restou demonstrado que o Brasil está em uma posição desastrosamente sensível a nível internacional. Uma ditadura silenciosa com verniz de legalidade pela via mais rara, a do Poder Judiciário. Agradeço a cada brasileiro que nos apoia em todos os momentos. Agradeço ao presidente Bolsonaro por tudo que fez e faz pelo Brasil, transformando-o em uma nação. E por tudo que fez por mim e minha família. Agradeço principalmente a minha mulher, Paola Silveira, que amo incondicionalmente e me sustentou como uma muralha frente a esta situação covarde que nos jogaram. Agradeço também ao meu advogado e amigo Dr. Paulo Faria, que enfrentou e ainda enfrenta todos os arbítrios e ilegalidades, sempre pautado na legalidade e destreza jurídica sem jamais recuar. Passou da hora de imediatamente colocar em pauta o PL da anistia, acabando de vez com esses abusos de autoridade. Esta anistia deve ser própria, geral, incondicionada e especial, e tem o condão de acabar de uma vez por todas com os inquéritos abertos inconstitucionalmente pelo STF, começando pelo malfadado e interminável inquérito 4781 e todos dele originados. Foi aberto de ofício através da portaria GP69 em 14 de março de 2019, com acusações em peças rigorosamente ficcionais que permitiram essa perseguição sistemática a cidadãos brasileiros que discordem da atuação do STF, com todas as razões. Ou seja, o ponto de partida do referido instrumento jurídico. Não é necessário motivo real para prender uma pessoa. Vide meu caso, Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasques e muitos outros apenas por nossos nomes estarem associados ao único e verdadeiro líder de direita que este país teve e que arrasta multidões por onde passa, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que vem sendo perseguido da forma mais escancarada possível.
Acredito estar falando por milhões de brasileiros engasgados, insatisfeitos com o cenário que o Brasil se encontra. E peço, em nome de todos, aprovem imediatamente a anistia e tragam o Brasil à ordem. É dever de vossas excelências e condição sine qua non para retomarmos a normalidade do nosso país. Acordem, senhores deputados. Também é dever de todo cidadão brasileiro cobrar o seu representante nesta casa para que aprovem o PL da anistia já. A maioria esmagadora dos brasileiros e que são eleitores de Bolsonaro sigam o que ele apontar e venceremos. Não parar, não precipitar, não retroceder. Quem aguentar mais, vence. Daniel Silveira, preso político, Complexo Penitenciário de Jericinó, Bangu 8, Cadeia Pública, Pedrolino Vergulho de Oliveira. Em memória do Clesão e outros mortos pela ditadura da toga e pela liberdade de todos os presos políticos do Brasil. Fecha aspas. Muito obrigada. Os filhos desse sol